Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje a gente está chegando nessa quinta-feira para uma resenha de um mangá que, quando foi lançado, ele era considerado um dos grandes expoentes daquela época. Era um dos principais nomes. Eu lembro que todo mundo apostava no anúncio dele. Quando veio, foi uma festa, todos queriam ler. E no fim, ele acabou se tornando, para mim pelo menos, um daqueles mangás que nunca entregou o que prometeu. Bom, senhoras e senhores, hoje nós vamos conversar sobre a Jin. Bom, vamos lá. A Jin, ou a Jin, né, como seja, é um mangá de Gamon Sakurai. Na verdade, no primeiro volume, inclusive, o Gamon Sakurai, ele era apenas o artista, né? Ele era quem desenhava. Até vocês podem ver aqui embaixo que temos dois nomes. Quando começou, o roteiro era de Tsuina Miura. Só que logo no segundo volume, o Tsuina saiu da obra e o Gamon Sakurai assumiu completamente e levou ela até o seu final, que foi agora em 2021, no volume 17, que saiu aqui no Brasil pela Panini em setembro. Logo depois que eu comprei o 17, eu resolvi maratonar todo o mangá para ver se ele era tão ruim, vamos usar bem essa palavra, tão ruim quanto eu lembrava ele de ser. Quem acompanha o Itadakimasu há mais tempo deve lembrar que ano passado eu fiz um post no Instagram, né? Os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo. E nesse post ele era sobre o volume 13 e eu falei que a Jin era uma das obras que eu não entendia por que eu ainda estava colecionando. E na época muita gente até me questionou por que eu continuava comprando um negócio que eu não tinha certeza. E eu vou dizer para vocês que um dos maiores problemas é que durante toda a história a Jin nos passa a ideia de que ele pode muito mais do que ele está nos entregando. A Jin sofre de um problema que eu apelidei de efeito miojo. O que é o efeito miojo? Todo mundo você já deve ter comido miojo, feito miojo alguma vez na vida, né? É aquela comida que vocês preparam em 3 minutos, né? É só esquentar a água, joga ele na água, 3 minutos está pronto, tu come e acabou. É uma refeição rápida, nem um pouco nutritiva, não só serve para enganar o estômago, né? Não vai alimentar, não é uma coisa boa. E a Jin é isso. Ele é um miojo dos mangás. Ele faz o básico, ele serve para entreter, isso é verdade, mas ele não é nada profundo, ele não vai tentar passar uma grande lição de moral. E eu acho que aqui entra a minha grande decepção com a Jin. Porque o começo dele nos deu a ideia de que sim, a obra iria nos trazer uma grande reflexão, a obra ia nos trazer um grande debate. O tema de Ajin, né, gente, é... Os Ajins são humanos que não morrem, são imortais. Sempre que eles morrem, eles ressuscitam. Ele pode ser a pior morte possível, ele pode explodir em 1000 pedaços, ele vai se regenerar. E isso é muito interessante, porque logo no começo a gente já vê a forma com que os Ajins são tratados pelos governos, pelas pessoas, né? As pessoas normais têm medo deles, afinal, quem não teria medo de alguém que não pode morrer?
E o governo vê nos Ajins uma forma de lucrar, né? A gente vê pesquisa científica sendo feita com Ajins, porque supostamente eles não podem ser considerados humanos. Como é que vamos considerar humanos pessoas que não morrem? Então não são pessoas, né? Então os direitos humanos já não servem para eles e os governos aprisionam eles para fazer pesquisas, testar drogas, fazer test drive de carro, né? Tem até uma cena que é isso, um agente sendo usado para fazer um test drive de um carro. Porque se ele morrer, ele ressuscita. Também tem tráfico de órgãos. E o começo nos apresenta essa ideia de que a gente vai ver uma discussão sobre direitos humanos, sobre até onde algumas pesquisas são válidas, ou até onde a gente está atrasando a ciência justamente por não poder fazer experimentos, né? Só que tudo isso ficou raso. Tudo isso acabou ofuscado por uma grande pancadaria geral. É esse o modo de falar. Em Ajin nós temos um dos vilões mais insanos e sanguinários que eu já vi nos mangás. O Satou é facilmente um dos vilões mais inescrupulosos que existe. Porque o Satou ele é um Ajin. E por ser um Ajin ele não morre. Então ele não tem pudor de nada. A gente tem logo no quarto volume uma cena maravilhosa, inclusive, né? Eu acho que é um dos melhores momentos da arte do Sakurai, que mostra o quão insano o Satou é. Porque ele anunciou para todo mundo que ele iria fazer um atentado terrorista, que ele iria matar o presidente da farmacêutica que estava fazendo experimentos, e ninguém levou ele a sério. Até as autoridades mais que realmente sabiam do perigo dele bolaram um esquema, mas a gente vai vendo que não estavam levando muito a sério, né? O próprio presidente dessa empresa disse que enquanto ele estivesse dentro da empresa seria o local mais seguro, que ele não ia dispensar os funcionários porque o cara nunca ia chegar perto da empresa. Por quê? Porque a empresa ficava num prédio no meio da cidade, né? No meio de Tóquio. Então era muito difícil ele fazer um atentado. E aí a gente vai lendo e vai vendo que o Satou tá bolando alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. E aí viramos a página e damos de cara com essa cena. O Satou roubou um avião e jogou o avião em cima do prédio. Por quê? Porque ele não morre. Para ele pegar um avião e enfiar ele em cima de um prédio é o mesmo que jogar um carro contra uma calçada. Porque ele não vai morrer. E realmente ele não morre, né? Ele sofre o acidente lá, ele é um dos mortos e ressuscita. E aí nisso chega a polícia e aí a gente vai ver uma das melhores sequências de luta que novamente mostra a falta de escrúpulos do Satou, né? Porque até esse eu acho que é o ponto até onde a obra para de ser de tentar discutir, tentar refletir um pouco sobre a vida, porque a gente vê simplesmente a ressuscitação ser banalizada. E esse eu acho que se torna o meu grande problema com a Jin. A Jin tem maravilhosas cenas de batalha, confrontos. O Sakurai ele tem um traço que ele consegue reproduzir movimentação, ele consegue ter as linhas de movimento numa precisão incrível. A gente consegue ver os quadros correndo como se fosse uma animação, o que é completamente contraditório porque o anime de Ajin é uma porcaria. Mas a gente consegue ver a evolução do traço, os movimentos do Satou,
os movimentos dos soldados, o Nagai, que é o nosso protagonista, todas as reflexões, todas as análises. E nisso o Sakurai domina completamente a obra. O problema é que ele não sabe contar uma história. Ele é um excelente artista e um péssimo roteirista. Por quê? Porque a Jin para de evoluir sua história. Ela simplesmente se torna uma perseguição ao Satou. E aí a gente vai vendo o Satou lutando, o Satou morrendo, voltando e matando metade da população japonesa. Ele mata mais de 200 pessoas em 17 volumes. E fica nisso, é uma perseguição de gato e rato. Para vocês terem uma noção, do volume 16, do 16 não, 16 é o penúltimo, do volume 14 até o 17, são 4 volumes, né? 14, 15, 16 e 17. Se passa pouco mais de 20 minutos na história. E é meio que cronometrado. Não chega a dar 20 minutos entre esses 4 volumes. Só que é o que eu falei, é uma riqueza de quadros, de movimento, de pensamento, coisas que acontecem ao mesmo minuto sendo mostrados. E, de certo modo, isso é muito legal, isso é muito interessante. A reta final prende, a gente vai vibrando. Só que quando a gente termina de ler, percebemos que simplesmente a Jin não contou nada. A Jin contou simplesmente uma perseguição a um perigoso terrorista. E foi só isso que ela fez. Né? Toda a obra é para prender o Satou. Some a discussão sobre os direitos humanos, some qualquer reflexão que vinha sendo apresentado. Simplesmente se torna um mangá de tiro, porrada e bomba. Literalmente. Eu falei antes, né, que se banalizou a parte da ressuscitação. E realmente se banalizou demais. Qualquer coisa, os personagens estavam se matando. E eu não estou falando se matando no sentido de se enfrentando. Não, se matando no sentido de pegar uma arma e dar um tiro na própria cabeça. O protagonista, o Nagai, ele tinha que escalar um muro em determinado momento da obra. E ele não conseguiu decidir como é que ele não tinha tempo para procurar uma escada, o muro tinha mais de 5 metros, ele não ia conseguir pular. E a decisão dele foi arrancar fora 3 dedos, enfiar o cotoco no muro, dar um tiro na cabeça, para quando ele ressuscitar a mão tá presa dentro do muro, e assim ele ia escalando. Arrancava 3 dedos, dava um tiro na cabeça. Arrancava 3 dedos, dava um tiro na cabeça. E ele repete isso umas 10 vezes, até atravessar o muro. Sabe, esse é o tipo de banalização da morte que eu tô dizendo. Em determinado momento, o Nagai tinha perdido a memória, e para recuperar a memória, o que ele fez? Deu um tiro na cabeça. Um outro dos protagonistas, durante a perseguição, cai, quebra a perna, e para poder regenerar essa cabeça, o que fazem? Dão um tiro na cabeça dele. E vira isso o mangá. Banalizaram completamente a questão dos Ajins serem imortais. E parou de se refletir sobre isso, sabe? Simplesmente se aceitou. Os Ajins vão ressuscitar, então pode matar eles. Tem até uma piada que é feita no final, que um personagem lá, um personagem humano, é o único que em todo o mangá tratou o Nagai como uma pessoa normal, né? E aí eles estão fazendo um negócio perigoso, e aí o cara diz pros dois, pro Nagai e o outro Ajin, se afastarem, porque podia ser perigoso. E aí o Nagai diz, tá, grande coisa, eu sou um Ajin. Sabe? E aí o cara fica olhando pra ele como se o que o Nagai tivesse dito era a coisa mais idiota do mundo. Por quê? Porque foi a primeira vez que alguém estava realmente levando a sério a questão de morrer.
porque até então ninguém tava. Ninguém tava nem aí sobre poder morrer ou não. E eu acho que é esse o meu maior problema com a Jin. E é por isso que eu considero a Jin um mangá miojo. Porque tu vai ler ele muito rápido. Né? Eu li os 17 volumes em 4 dias. Eu comecei a ler na sexta da semana passada e eu terminei agora na terça. E eu praticamente não li no final de semana, né? Eu li na segunda e na terça só. Então eu li em 3 dias, na verdade. Sexta, segunda e terça. E eu li 17 volumes. Para vocês terem uma noção, na sexta-feira eu normalmente leio meus volumes enquanto eu vou para o serviço. Eu tenho uma viagem de ônibus de quase 1 hora. E nessa viagem de ônibus eu li quase 3 volumes de Ajin. Em 1 hora. Eu li 2,5 volumes, porque não é difícil de ler. Não tem muito texto, não tem grandes discussões e grandes reflexões. É só correria. E isso tu vai virando as páginas, tu vai terminando, e quando tu vê acabou, tu pega o próximo volume, vai folheando, acabou, pega já o próximo. É o miojo. Em 3 minutos a Jin tá pronto. Ele não vai enriquecer a tua experiência de leitura, ele vai matar a tua fome, ele vai te divertir, mas vai faltar algo. E depois que tu terminar de ler a Jin, tu vai ficar satisfeito por um tempo, mas quando tu parar para pensar, tu vai ver que ainda tá com fome. E aí tu vai comer algo. E por isso que eu digo que a Jin é o mangá miojo. Porque em 3 minutos tá pronto, né? Tu vai ler ele rapidinho, vai terminar, vai te sentir satisfeito na hora, vai ter te entretido, vai ter te divertido. Mas assim que vocês refletirem um pouco mais, vão ver que foi só o básico disfarçado de algo especial. Mas não foi algo fantástico, vai ser algo que vai ainda te deixar com fome e tu possivelmente vai acabar indo pegar alguma coisa melhor depois. Dá para dizer que a Jin é uma completa perda de tempo? Óbvio que não, tá? Reler ele me mostrou que ele foi até um pouco melhor do que eu lembrava. Mas ele terminou com a amarga sensação de que ele não chegou nem perto do que ele prometeu lá no começo. Aquilo que a gente via no volume 1, no volume 2, não se concretizou. Não foi entregue no final da obra. A gente simplesmente terminou, foi para a prateleira e não vai ser lembrado como um dos melhores, não vai ser lembrado também como um dos piores, vai ser só lembrado como um mangá que diverte. Isso é um problema? Claro que não. Nós precisamos de mangás que divirtam, eu concordo. Só que quem lembra de todo o hype, de toda a empolgação que tínhamos em volta de Ajin na época que ele foi anunciado, com certeza hoje percebe que Ajin na verdade foi um grande delírio coletivo. É um mangá divertido, mas nem perto do que ele prometeu que seria. Por hoje é isso. Se vocês quiserem ler a Jin, é mais difícil, tá? Os primeiros volumes estão esgotados. É Panini, né, pessoal? É um mangá que tem, acho que já uns 4 anos de publicação. Se a Panini não consegue nem manter o estoque do mês passado, imagina de 4 anos atrás. Mas tem anime na Netflix. O anime é péssimo, já vou adiantando para vocês. Fizeram um trabalho em CG que não tem nem explicação aquilo de tão ruim que ficou. Mas tentem ler o mangá.
O mangá é um pouco melhor do que o anime. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, comentam se vocês também esperavam muito mais de Ajin e se, como eu, vocês sentiram que a obra não entregou nem perto do que prometeu. Também comentem se não, vocês acham que Ajin fez o que prometia e terminou sendo um bom mangá, sendo um dos melhores como se esperava dele. Por hoje é isso. Na segunda a gente volta. Nosso vídeo de resumo, né, do que aconteceu no mês de outubro. Então até lá.